questão de número 45. Pessoal, boa questão, hein? Pode-se afirmar que a citação ordenada por um juiz incompetente, quais efeitos gera? Olha, eu vou chamar a atenção para os colegas o seguinte: o artigo 219 da Constituição traz os efeitos de uma citação válida. Ora, todos sabem que uma citação vai fazer com que autor e réu se liguem por meio da relação trilateral, o acto trio personarum, com o juiz, autor, juiz, réu. O juiz recebe a petição da propositura depois e determina a citação do réu para que se forme a relação processual. A citação é de extrema importância, portanto, para o processo, ok? Esta não é uma prova, assim como até mesmo a de analista, me desculpe analista, mas é a verdade, analistas processuais, vocês têm de ler doutrina? Claro, acho que o sujeito deve pegar uma doutrina primeiro mais tranquila, como uma sinopse jurídica, por exemplo, depois uma doutrina mais pesada, né? Mas o que não pode é ficar estudando apenas doutrina para as provas de concurso. Uma prova de analista processual pode chegar a 100% de trecho de código. 95% é a média, caso você não saiba. Claro que é importante também entender a doutrina, principalmente no que se refere a um analista que procura uma formação e exige que seja a formação da área jurídica, um entendimento melhor, porque pode cair em uma situação problema. Mas, por favor, não deixe de ler o código, porque eu já cometi esse erro também. Eu só lia doutrina, tá bom? E muitas vezes fiquei com dificuldade em responder a questão. Chegar em casa é triste abrir o código e ver lá estampada a resposta, tá? Na prova de escrevente, é corriqueiro que todas as questões sejam com base no trecho de lei. A gente tenta trabalhar com alguns métodos de memorização, câmera que fica pulando para lá e para cá, joga mnemônico, entendeu? Fogo pela boca, dá cambalhota, para você não esquecer matéria, né? Veja o professor Rodrigo Barbatti, a qualidade das aulas, do material que ele colocou aqui para a gente. Aquilo é um trabalho do professor Rodrigo Barbatti e colaboração de toda a equipe daqui. Então, tudo isso que está acontecendo aqui é porque uma série, não é? É uma força muito grande de união dos professores, dos colegas que trabalham aqui comigo e que saia um trabalho bacana, mas para que seja o quê? Útil do ponto de vista da assimilação. Eu quero explicar isso porque, para você entender, é legal colocar ali um mnemônico e tal, mas às vezes, se eu for colocar lá um bichinho pulando na tela que não serve para nada, para mim não adianta. O importante é se você lembrar. Então eu pergunto, você vai bater o olho lá na prova, sabe que tem de ler o trecho da lei. Quais os efeitos de uma citação válida, mesmo que você conheça a doutrina? Você tem de saber no mínimo isso, meu filho, que ela torna prevento o juízo, induz litispendência, não é? Faz litigiosa a coisa e mesmo que ordenada por um juiz incompetente, constitui mora o devedor e interrompe a prescrição. Pessoal, a citação válida torna prevento o juízo, quer dizer que nenhum outro juiz vai dar andamento àquela ação. O juiz prevento é aquele que citou validamente, em primeiro lugar. Essa é a regra, não é sempre assim. Induz litispendência, né, é a pendência da própria lide, né, em relação a outras, eventualmente, com o mesmo pedido, causa de pedir. Faz litigiosa a coisa. A partir daquele momento que tem citação válida, você pode dizer que, como se tem faz litigiosa a coisa, né, se diz que a coisa está sub júdice. Então, o carro, o juiz, por exemplo, vai dizer se é do autor ou do réu ao final do processo. E não adianta o autor falar, me nego a entregar, ou o réu, ok? Porque existe, inclusive, a força, pode determinar a força policial para que entregue. Agora, cuidado, o que é um juiz incompetente? É um juiz burro? Passou na prova por sorte? Chutou todas? Não, ele não é competente para aquela ação. De repente, ele é um juiz que trabalha na parte de direito de família, ele não vai trabalhar ali com aquela questão específica do cível ou, por exemplo, do criminal. Então o juiz é incompetente. Mas reparem
que a citação válida, lembra dos efeitos? Mesmo que você não entenda todos ainda. Torna, prevento juízo, induz litispendência, faz litigiosa coisa. Eu, quando eu estudava, eu copiava todos. Fica mais fácil. Faz litigiosa, então, torna, prevento juízo, induz litispendência, faz litigiosa coisa, e mesmo que ordenada por um juiz incompetente, que não vai ser o juiz que vai ficar com aquela ação, ela constitui e mora o devedor, quer dizer, a partir da citação o cara está literalmente carimbado, assim, ó, está em demora em fazer algo, né? E também interrompe a prescrição. Repare que quando você paga algum documento em banco, vem juros de mora, né? É justamente desse atraso, né? Então, constitui o devedor em mora e também interrompe a prescrição. É importante interromper a prescrição? Claro, se você não cumprir, se você não cobrar alguém a tempo, ocorre a prescrição, é a perda da própria pretensão de agir. Então, você pode perder a chance de cobrar aquela dívida. Então, veja que, mesmo que os autos não fiquem com ele, tem efeitos a citação ordenada por juiz incompetente, que é constituir o devedor em mora e interromper a prescrição. Professor, outro dia me perguntou um aluno em sala, e se o juiz for competente, ele constitui o devedor em mora e interrompe a prescrição? Eu disse para ele, não, só vai constituir o devedor em mora e interromper a prescrição se for juiz incompetente. Aí ele parou e falou, não, professor, peraí, se até um juiz incompetente constitui o devedor em mora e interrompe a prescrição, quanto mais um competente. Claro que interrompe a prescrição e constitui o devedor em mora. Falei, claro que sim, mas quem começou a brincadeira foi você. Então, pessoal, juiz incompetente ou competente constitui em mora o devedor e interrompe a prescrição, mas tome cuidado. Para tornar prevento juízo, induzir litispendência e fazer litigiosa coisa, é óbvio que tem de ser um efeito de uma citação determinada por um juiz competente. Tá claro? Por conta disso, olha o que a questão disse. Pode-se afirmar que a citação ordenada por um juiz incompetente. Gente, o incompetente só pode ter qual efeito? Ou constitui em mora o devedor ou interrompe a prescrição. Tem aí nas alternativas constitui o devedor em mora? Não, né? Tem aí nas alternativas interrompe a prescrição? Tem. Letra A. Então a resposta é A. Porque a B, C, D e E, em que pese serem realmente efeitos da citação válida, eu não posso dizer que é um efeito que se gera por decisão de um juiz incompetente, né? Por quando ordenada por um juiz incompetente. A do incompetente gera isso aqui, ó. Tá claro, pessoal? Questão malvada, questão 45, é um clássico, já caiu em prova. Resposta, letra A. Portanto, resposta aí da questão 45, letra A.